Com a economista Rita Mundim. Muito boa noite, Rita. Prazer revê-la, viu? Boa noite, Leandro. Prazer é todo meu. Prazer é nosso. Rita, o mercado foi precificado hoje após a inflação perder força com o IPCA 15, fechando em 0,36% em maio. O dólar caiu e a bolsa fechou em alta, renovando a máxima histórica. Otimismo do mercado ou vem uma inflação mais baixa pela frente, Rita? Olha, Leandro, parece que os sinais estão de que a inflação está desacelerando. Quer dizer, o trabalho do Banco Central, essa alta na taxa de juros, o que vem acontecendo ao longo do tempo, né, que a gente já está com a taxa 14,75, parece que está começando a surtir efeito. Mas vamos analisar os números dessa inflação. Apesar dela ter desacelerado, ter ficado em 0,36, estava todo mundo projetando 0,44, a comemoração foi porque ela veio abaixo da expectativa. Nós estamos com uma inflação de 5,4% em 12 meses, não dá para comemorar, porque ela está longe do centro da meta, que é 3, e longe do teto da meta, que é 4,5, mas deu ali uma aliviada no mercado. O que subiu e o que caiu? Dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE, 2 caíram. E esses grupos que caíram foram transportes, porque nova queda no preço das passagens aéreas, e essa queda foi de 0,29, impactando nessa inflação de 0,36, uma queda de 0,06, ou seja, a inflação deixou de subir outros 0,06 porque as passagens aéreas caíram. E artigos de residência, que a queda foi mínima, 0,07. Então, isso não teve impacto nenhum. Mas aonde que nós podemos comemorar? Nós podemos comemorar que naqueles grupos que subiram, nós estamos de olho em alimentação, né, que é aonde pega o bolso do consumidor. No grupo de alimentação e bebidas, houve uma desaceleração significativa. Então, a inflação, que no mês de abril tinha ficado em 1,29, caiu para 0,30. Aí caiu o tomate, caiu o arroz e caíram as frutas. Mas na outra ponta, o preço do café, da batata inglesa e da cebola continuaram em alta. Mas foi o grupo mais significativo porque ele representa muito na composição do índice. Tivemos também uma alta, os que mais subiram foram por motivos lógicos. Vestuário, por causa da mudança de estação, e habitação, porque houve reajuste de tarifas de energia elétrica em algumas capitais do Nordeste, além da bandeira ter sido mudada para bandeira amarela. Então, a conta de luz ficou um pouco mais salgada e alguns reajustes de tarifa de esgoto em algumas capitais também, que fazem parte da coleta aí de preços do IBGE. E o mercado comemorou, mas com pouca liquidez. O melhor, né, que a gente pode extrair dessa comemoração no mercado é que, diante do que está acontecendo no Brasil, dessa inesperada alta do IOF, o mercado está apostando que a taxa básica de juros, a Selic, não sobe mais. Então, hoje no mercado, além da alta da Bolsa de 1%, da queda do dólar, o que mais chamou a atenção foi a queda nos juros futuros, precificando essa tendência de que a Selic deve parar por aí. Agora, Rita, a oposição se colocou contra o aumento do IOF e ao menos 19 projetos para derrubar o reajuste das alíquotas foram protocolados. Mas a gente sabe que reverter medidas do governo é bem difícil, ainda mais quando tem emenda nesse cálculo. Acrescentando a esse comentário, Rita, aí uma pergunta que eu vou fazer, que eu pensei agora, essa questão do IOF, Rita, pode influenciar no Banco Central lá na frente, não? Ou você acha difícil? Olha, na verdade, você vai ter um crédito mais caro, mas vamos começar pelo começo, né? Vamos falar do começo. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, ele não nasceu para ser um imposto com finalidade fiscal, arrecadatória. Ele nasceu para ser um imposto regulatório. Ele nasceu para regular, para controlar a economia, ou seja, o fluxo de entrada e saída de dinheiro do Brasil, o câmbio e o crédito. E o governo, de uma forma
essa fome arrecadatória do governo, tanto é que ele é o único imposto que ele pode ser decidido por decreto e não tem que passar pelo Congresso, porque ele tem que controlar a economia em momentos em que há um descontrole. E, por incrível que pareça, o Banco Central, que tem essa missão, né, ele não foi ouvido. Então, realmente, é um desespero do governo em aumentar a arrecadação. Então, o setor produtivo, ele tem sim que se colocar contrário a esse imposto, a esse aumento, passar assim, a alíquota de 0,38, 1,1 para 3,5 no câmbio, aumentar o custo do crédito no momento em que a Selic está em 14,75. Isso é inaceitável para o setor produtivo. E mais inaceitável ainda para a sociedade brasileira é o governo transformar um imposto com funções regulatórias em um imposto com funções arrecadatórias, ao invés de cortar na carne, de cortar despesas. Então, as frentes parlamentares que representam os setores produtivos estão com muita razão contrárias a essa alta do IOF. Agora, Rita, a Receita Federal estima que a reforma do imposto de renda deve trazer um impacto aí de 4,5 bilhões para estados e municípios. Vale lembrar que a proposta amplia a isenção do tributo para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Cidades perdem mais do que os estados, Rita? Pois é, eu vou voltar no anterior rapidamente. Isso é falta de planejamento. Então, o arcabouço fiscal foi desrespeitado e o governo agora corre atrás de novos impostos ao invés de cortar na carne, de cortar despesas. Da mesma forma, uma promessa política é colocada de uma forma atabalhoada. E isso vai provocar uma perda muito grande e muito sensível aos pequenos municípios, porque a perda para os pequenos municípios será da ordem de 3 bilhões. E os estados e o Distrito Federal devem perder cerca de 1,5 bilhão. E eu prezo muito o Everardo Maciel, que foi secretário da Receita. Eu li um artigo dele, quero compartilhar com vocês. Ele fez uma conta muito simples. O Brasil hoje, segundo o IBGE, no site do IBGE, em 1º de julho de 2024, tinha uma população de 212 milhões e meio de pessoas. Desses 212 milhões, cerca de 106 milhões estão economicamente ativos, trabalham. E você sabe quantas pessoas vão pagar impostos depois, se aprovada essa reforma do imposto de renda? 15 milhões de brasileiros. Então, gente, é muito pesado. E essa carga mais pesada vai cair em cima de quem ganha mais do que 50 mil reais. Essas pessoas vão ser quase que bitributadas, que elas vão ter que pagar um imposto adicional de 10%. Então, isso não é justo, isso não foi planejado, isso está sendo feito para atender uma promessa eleitoral, sem ter a justiça fiscal. É necessário uma justiça fiscal e uma justiça social, mas não, aqui o interesse político ele vai além do interesse da sociedade. Ok. Professora Rita Mundim, obrigado, viu, pela participação hoje. Até amanhã. Até. Até.